Olá, abençoados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos mais uma vez aqui reunidos como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Essa graça maravilhosa da qual nos libertou do sistema religioso e que estamos aqui dando de graça aquilo que recebemos de graça, tentando levar ao conhecimento, ao entendimento dos nossos irmãos evangélicos a verdadeiro evangelho de Cristo que está de Romanos a Hebreus. Então, é sempre maravilhoso me reunir com vocês aqui como igreja através desse canal do YouTube Haroldo Lira, pedindo sempre a vocês aí que se inscreva no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem chegue o máximo de pessoas possíveis. Então, amados, mais uma vez aqui reunido como igreja no nosso culto racional, do qual nós entramos e saímos sabendo de algo. Então, eu estou com uma mensagem aqui levando o entendimento da graça de Deus em Cristo, e lendo aqui capítulos e versículos e explicando com a mente liberta desse sistema religioso chamado de sistema evangélico, do qual só faz escravizar as pessoas e que não prega o evangelho, que só pregam por torpe e ganância, levando os filhos de Deus ao engano. Então, olha, eu vou ler alguns capítulos e versículos aqui e vou dar o entendimento para vocês. E essa mensagem sendo achado em Cristo, e eu vou ler e vou te explicar. Então, vamos abrir aqui em Filipenses 3. Eu vou ler para vocês do 7 igual ao 9 e vou te levar ao entendimento, né, com a mente de Cristo, com a mente descauterizada, com a mente liberta desse sistema religioso chamado de evangélico, tá? Então, olha, vamos iniciar aqui Filipenses 3:7. Eu vou ler e vou explicar, tá? Então, olha, Filipenses 3:7. Aqui é Paulo, tá? Paulo pregando aos filipenses, e ele diz assim, no capítulo 7, no versículo, aliás, no capítulo 3 e no versículo 7 de Filipenses, Paulo diz assim, ó: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, como é do entendimento, né? Como é do entendimento de vocês, eu acredito que sim. Paulo era judeu e Paulo, ele era perseguidor da igreja. Paulo era um religioso, como são os evangélicos e todos os religiosos, todas as religiões do mundo inteiro, os católicos, os evangélicos, todo aquele que não tem Cristo, todo aquele que não tem a segunda aliança, que não vive a segunda aliança e vive a lei de Moisés, do qual nunca foi para o gentio e que não existe mais, é um religioso. É uma pessoa sem entendimento de nada e que em termos do conhecimento de Cristo, é um analfabeto.
não sabe de nada. E que vive no engano, não servindo a Cristo, mas servindo aos homens. Então, olha, Paulo era perseguidor da igreja, Paulo era hebreu dos hebreus, Paulo perseguia a igreja, Paulo, ele era um religioso, né? Ele dava dízimo, ele fazia tudo o que os evangélicos faz hoje, do qual nunca foi para ele, que foi a lei de Moisés. Por falta de entendimento, eles vivem no engano, por não ler, por não ouvir, né? E por não ver, porque são surdos, são cegos e são mudos. Isso é a situação dos evangélicos. E vive nessa situação, né? Recebendo somente a comida que o cão guloso dá e que come sem beber água, sem saber de onde veio e nem o que é a comida. Ele só engole. Por que, Lira? Porque, meu amado, a lei de Moisés, como eu já falei em todos os meus vídeos, nunca foi para o gentio e não existe mais. Toda a antiga aliança, como eu falo em todos os meus vídeos, não tem mais validade, meu amado. Não tem mais validade. Lucas 16, a lei e os profetas duraram, macho, até João. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, macho. Então, olha, Paulo aqui está dizendo, né, que ele se achou em Cristo. E Paulo, o que foi que tu fez quando tu se achou em Cristo, como eu, Haroldo Lira, me achei em Cristo, o que foi que eu fiz? Eu vou dizer primeiro o que foi que eu fiz, depois tu diz. Eu abandonei tudo. Abandonei esse cão guloso da Washington Soares. Eu abandonei a empresa desse cão guloso da Washington Soares, que ele disse que era igreja. E quando eu me achei em Cristo, eu entendi que não é igreja, que é empresa para nos roubar. E que quando eu me achei em Cristo, eu entendi que eu sou a igreja, que eu não vou para a igreja, eu me reúno como igreja. Então, meu amado, se achar em Cristo, meu amado, se achar em Cristo é tu deixar de servir os homens e servir somente o Cristo ressuscitado e crendo nas obras dele. Não é as tuas obras, macho. Não é a tua igreja. Homem não tem igreja. Homem tem empresa. Homem tem empresa. Só tem um que tem igreja. E quem é, Lira? Cristo, macho. A igreja é só uma. E o proprietário é só um. É Cristo. O que esses ladrão tem aí é empresa e te engano dizendo que é igreja. E vocês sem entendimento, com a cabeça oca, vocês estão servindo só a eles. Então, olha, Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, meu amado, está aqui, olha. Paulo era o cara. Paulo era o doutor em teologia. Paulo era o cara que era o professor da lei de Moisés. E quando Paulo se achou em Cristo, né? Quando Paulo se achou em Cristo, ele considerou isso como esterco. E Paulo abandonou tudo isso porque Paulo se achou em Cristo. Paulo era uma fera desgovernada na lei de Moisés. Era a fera da qual perseguia a igreja e recebia carta dos sacerdotes, dos ladrões da época, para prender as pessoas. Então, olha, lendo o contexto aqui,
o 5 e o 6, Filipenses 3, 4, 5 e 6, que é o contexto de 7 a 9, olha, 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Então, Paulo aqui está falando da soberba dele, Paulo está falando do orgulho dele, de ser o doutor da lei. Então, ele diz assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E o que é carne que Paulo está se referindo? Nas obras. Jejum, subir monte, descer monte, dar dízimo. Tá indo para o inferno, voltando do inferno. Tudo isso da antiga aliança, da lei de Moisés, né? Tudo isso que Paulo está se referindo era a carne. Ele diz aqui, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então no 5 ele diz, ó, aqui Paulo, no 5 aqui, né, e no 6, Paulo vai dar o currículo dele. Quem era Paulo antes de se encontrar em Cristo? Quem era Paulo antes de ter o conhecimento de Cristo? Olha, 5, circuncidado ao 8º dia. O que é circuncisão, Lira? Circuncisão era o principal preceito da lei, do qual os judeus, no 8º dia, eles teriam que circuncidar, que Jesus de Nazaré circuncidou. E o que é circuncidar, Lira? Era cortar o prepúcio. O bigolim aqui de baixo. Então, olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Olha aqui a polpa do homem. Olha aqui a soberba do homem. Olha aqui o currículo do homem. Circuncidado ao 8º dia, da linha de Israel, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Isso aqui é o currículo do religioso Paulo antes de se encontrar em Cristo, que é a situação dos evangélicos de hoje. Só tem soberba, só tem orgulho, porque foi eu, porque eu fiz, porque eu dei o dízimo, porque eu subi o monte. Meu amado, isso daí não é nada, isso aí nunca foi para tu, ou seja, você não é nada, nada. Então, meu amado, Paulo aqui está se referindo à religiosidade que ele era, né, antes de se encontrar em Cristo, do qual eu também era dessa maneira. Por quê? Porque o enganador, o cão guloso, né, o cão guloso enganador chamando pastor, eles não sabem de nada a não ser te enganar e te roubar. E criaram esse sistema evangélico no mundo inteiro. Então, tudo podre de rico, junto com os papas, junto com os padres, junto com esses enganadores, todos que não têm a revelação do evangelho. E vocês, menos ainda, vocês sustentam essa mentira. Então, olha, dando continuidade aqui, Gálatas 1, eu vou ler para tu aqui, Gálatas 1, o 13 e o 14, né, explicando para tu, sendo achado em Cristo. Gálatas 1, eu vou ler aqui o 13 e o 14, olha. Paulo aqui está falando dele mesmo, tá? Paulo aqui, esses capítulos e versículos, Paulo, ele está falando
dele mesmo, o que ele era antes e o que ele era antes na lei de Moisés, no ministério de condenação e morte, o que Paulo era no ministério carnal, ou seja, onde eles tinham obras próprias, né? Onde eles tinham obras próprias, e que é o que acontece ainda com os evangélicos de hoje, querem fazer as suas próprias obras, que não tem nada a ver com Deus, né? Então, olha, Paulo aqui, ele está falando aos Gálatas, e está falando dele mesmo. Ele diz assim, olha, no 13, Gálatas 1:13, olha, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Lira, o que é judaísmo? Mandamentos e ordenança, toda a lei de Moisés. Tudo isso aqui é legalismo, é a lei. A lei que nunca foi para tu brasileiro e que nunca foi para os gentios, que eu já expliquei para vocês quem são os gentios. E que aqui a lei de Moisés, do qual Paulo está se referindo aqui, o judaísmo, foi somente para Israel, foi somente para os judeus, para os hebreus. Então como Paulo era judeu, né? Porque Paulo não está mais vivo, claro. Como Paulo era judeu, Paulo era hebreu dos hebreus, então Paulo está explicando lá para os Gálatas, dizendo, olha, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora. Outrora quando, Lira? Noutro tempo, na primeira aliança. Noutro tempo, na lei de Moisés. Então ele diz, olha, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, Paulo está explicando para ele, olha, eu era o cara, antes de eu me achar em Cristo, eu era perseguidor da igreja. E qual era a igreja aqui na lei de Moisés, Lira? O templo lá em Jerusalém. A casa de Deus na lei de Moisés, como estava no ministério físico, o ministério carnal, então a casa de Deus era de parede, era o templo lá em Jerusalém, e Paulo, ele perseguia a igreja, ele perseguia os chamados membros da igreja, a igreja de Deus, que no caso aí era o templo lá em Jerusalém. Então ele diz assim, ó, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, Paulo no judaísmo, Paulo na lei de Moisés, Paulo, antes de se encontrar em Cristo, antes de conhecer o Cristo ressuscitado, do qual apareceu a ele no caminho de Damasco, Paulo era tudo isso aqui que ele está explicando lá para os Gálatas. Então ele diz aqui no 14, olha, presta atenção, tá, macho? Para tu ver o que é religião, que é o que vocês vivem, tá? O religioso, ele não tem Deus, macho. O religioso, ele não tem Deus. Lira, e quem é o Deus do religioso? É o pastor, macho. É o pastor. E Lira, quem é o pai do religioso? O pai do religioso é também o pastor. É o meu pai na fé, que é o que vocês evangélicos diz. Ou seja, o religioso, ele não tem nada, macho. Ele não tem Cristo, ele não tem o evangelho, ele não tem o poder de Deus, ele não tem a justiça de Deus. E qual é a justiça, Lira, que os evangélicos têm? Justiça própria. Porque eu subi monte, porque eu disse monte, porque
Porque eu dei o dízimo bem direitinho, não faltou um centavo. Porque eu. Então, o evangélico, ele não tem Deus. Ele não tem a justiça de Deus. Ele não tem o evangelho. Ele tem justiça própria, que era o que eu tinha. E eu me encontrei em Cristo. E agora eu vivo pela fé, meu amado. Que eu estou pregando para tu acordar e viver pela fé. A fé em quê? Em Cristo, macho. Viver nas obras dele. Não é a obra que o teu ladrão manda tu fazer. Então, olha, Paulo fala aqui para os Gálatas no capítulo 1, no versículo 15, falando dele, de Paulo, quando o que ele era como religioso e o que ele passou a ser como cristão. E tem diferença, Lira? Claro, macho. Quem é evangélico serve aos homens, serve à tua igreja. E quem é de Cristo, Lira, serve a Cristo. Serve a Cristo. Tem o evangelho de Cristo. Não vai para a igreja, se reúne como igreja. Meu amado. Então, meu amado, olha, Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove. Mas isso aqui é uma coisa maravilhosa demais, macho. Isso aqui é uma coisa linda, maravilhosa, mas com o entendimento da mente de Cristo, macho. Não é com o entendimento da macumba do teu pastor, da tua igreja. Então, macho, olha, Paulo está dizendo assim, olha, o Paulo aqui, ele está explicando aqui o antes e o depois, macho. Então, Paulo fala aqui no 15, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Macho, olha, vocês não vão passar mal não, cara. Porque eu tenho até medo de falar essas coisas, né? De um de vocês morrer e deixar a tua mulher viúva. Ou então a tua mulher morrer e deixar tu viúvo, macho. Porque o evangélico, ele é uma criança em Cristo. Ele não pode comer comida sólida. Ele só quer leite, macho. Ele só pode beber leitinho e chupar a chupeta. Se você tirar, ele chora, macho. Então, aqui, Paulo, ele foi separado por Deus, ele foi escolhido por Deus, ô canela de fogo. Antes de Paulo nascer, Paulo, o homem exterior, Paulo, o homem terreno, porque Deus, ele escolheu, não foi o Paulo homem, macho. Ele escolheu, foi o Paulo espiritual, que estava revestido daquela carne de Paulo. Que eu digo para vocês que Deus não é pai do Lira. E vocês só falta morrer. Então, olha, Efésios 1,4. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, macho, antes da fundação do mundo, tu existia? Eu existia? Claro que não, cara. E o que foi que ele escolheu? Os espíritos, macho. Deus, ele não teve uma relação sexual com a tua mãe para tu poder ser filho dele, macho. Deus, ele é pai dos espíritos. Então, aqui, Paulo está dizendo que ele foi escolhido antes dele existir. Ou seja, o espírito que habita no Paulo. Então, olha, ele diz aqui no 15, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, ou seja, pelo dom imerecido, a graça, tudo de graça, que o teu cão guloso te vende. Tudo que Deus deu para os seus filhos de graça, né? O que é que o cão guloso chamado pastor, chamado bispo, chamado padre e chamado papa, faz o quê? Vende, macho. Vende as coisas que Deus te deu de graça, né? E você está comprando. Comprando para quê? Para ser salvo. Está pagando o dízimo para ser salvo. Tu está indo para a tua sinagoga, para a tua arapuca, para ser abençoado. Para ser batizado.
Quando tudo isso, inteligente, já está na nova aliança, já está no Novo Testamento, que o teu pai deixou para tu, cara, e que tu não consegue abrir o teu testamento, que é a segunda aliança, que é o segundo testamento, macho. Acorda! Então, olha, Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, macho, aprove. Então, olha, continuando aqui, olha, em 1 de Coríntios 5, o 13, 1 e o 2, continuando aqui, Paulo explicando quem era ele e quem é ele depois que ele se achou em Cristo, que é o que está faltando para vocês, evangélicos. Vocês estão precisando abandonar esse sistema desgraçado, condenado, chamado de sistema evangélico, que não prega o evangelho e te rouba e te mantém escravo, e tu morre esperando Jesus voltar, macho, e Jesus dentro de tu. Então, olha, 1 de Coríntios 13, 1 e 2, ó, vou ler e vou te explicar com a mente de Cristo, não é com a mente do ladrão, tá? É com a mente de Cristo. Olha, 1 de Coríntios 13, 1 e 2. Olha, preste atenção, o que esse homem vai falar aqui, né? O homem que perseguia a igreja, o homem que pegava carta para prender as pessoas, o cara que concordou com a morte de Estevão, o cara que perseguia a igreja até o Espírito de Deus que estava dentro dele ser ativado. Olha aqui o que esse homem vai falar, já com a mente de Cristo, já é achado em Cristo, ou seja, depois que ele abriu o testamento dele. Olha aqui o que esse homem diz, olha, 1 de Coríntios 13, 1 e 2, ó. Isso aqui é para os cão gulosos, ó. Isso aqui é para vocês chamado pastor. Isso aqui é para vocês chamado doutores em teologia, professores das escolas dominicais. Vocês padres que são pega aí adultério, pegue aí se servindo das crianças, pedófilos. Isso aqui é para vocês, macho. Que vocês diante de o teu chamado altar, que isso daí não é altar, o altar é Cristo, vocês se dizem santo e que só vocês que têm Deus. E os teus ouvintes, os teus puxa-saco aí, tudo são verme de Jacó. E que tu é que vai expulsar demônio dele, seu mentiroso. Então, olha, 1 de Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, macho, olha, Paulo aqui, ele está dizendo, o cara que pregava a lei de Moisés, ministério de condenação e morte, Paulo que perseguia a igreja de Deus, Paulo que prendia as pessoas. Então Paulo se achou em Cristo no caminho de Damasco, e olha o que esse cara fala aqui, macho. Então isso aqui é um recado para vocês, cão guloso, vocês bispos, vocês que vivem roubando o povo e dizendo que é por amor, dizendo que vocês são enviados de Deus. Olha, deixa eu mandar um recado para vocês aqui. Vocês não são nada, macho. Vocês não são nada. Absolutamente nada. Aliás, vocês são ladrão, enganadores, né? E que vocês vendem aquilo que Deus já deu aos seus filhos, aos seus eleitos de graça, vocês vendem, seus cão gulosos. Então, olha,
Dando continuidade aqui, Paulo explicando aqui o que ele era antes e depois. E aqui em Romanos 3, eu vou ler para tu 21, tá? Continuando aqui, o que é uma pessoa ser achado em Cristo, ou seja, quando está na religião e quando conhece a graça de Deus em Cristo, que é o que eu estou pregando para vocês, e que existe no YouTube vários outros pregadores da graça de Deus em Cristo. Tem lá na Bahia, tem o Elcio de Jesus, no Rio de Janeiro tem Geraldo Moraes, entende, meu amado? Então, meu amado, Paulo aqui está falando, explicando aqui aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, Paulo diz assim, ó, olha, preste atenção, porque Paulo aqui está falando aos Romanos, tá? Os Romanos, ele não está falando aqui comigo nem contigo, porque isso aqui já tem quase 2000 anos, nós não existia. E que Paulo está falando com aqueles romanos que passaram pelaquela geração, pelaquela transição de Paulo. Paulo era judeu, Paulo era hebreu. Então, ele está explicando lá para os judeus, para os romanos que estavam passando lá naquela geração, explicando para eles, para os romanos. Ele não está aplicando, ele está explicando. Então, olha, o que eu estou fazendo para vocês também. Por quê? Porque vocês não são judeus, a lei não foi para vocês, nunca foi para vocês, a primeira aliança nunca foi para vocês. E Paulo, mesmo aqui, alguns textos aqui, capítulos e versículos de Paulo, mesmo sendo o evangelho da graça, Paulo cita alguma coisa aqui da antiga aliança. Para quê? Para explicar, para dar entendimento da nova aliança, que é o único evangelho que existe aqui nessa Bíblia, que é de Romanos a Hebreus. Então, olha, aqui em Romanos 3:1, Paulo diz assim, ó, mas agora, olha, presta atenção, tá? Presta atenção que isso daqui é para o teu entendimento, para você entender que a lei nunca foi para tu, macho, brasileiro. E que, por que tu tá falando isso, Lira? Porque, meu amado, o teu enganador, que tu chama de pastor, e tu diz que Deus está bradando, ele só prega engano, macho. Ele só prega engano, a antiga aliança, que não é mais para ninguém, e para te roubar que ele faz isso. Usando o quê? Usando Malaquias. Principalmente, né? Porque são 613, mas o que eles usam? Malaquias, Deuteronômio, encher os celeiros, né? Encher o celeiro, que é, Lira? É eles te roubar e botar na conta dele. Pronto, vai encher os celeiros deles. Pra quê, Lira? Para comprar carro, para comprar casa, para comprar terreno, para comprar carro importado, para comprar avião, para comprar helicóptero, para comprar emissora de televisão, para comprar emissora de rádio, para comprar boi. Para manter a poderosa bancada dos evangélicos. Só para isso, macho. Ou seja, isso aí é um circo. E Lira, quem são os palhaços? Meu amado, os palhaços são os evangélicos, macho. Os palhaços são os evangélicos. Que além de trabalhar como palhaço, ainda dá 10% do salário. Pra quem? Pro dono do circo, macho. O cão guloso. Então, olha, Paulo diz aqui, ó, Romanos 3:21. Mas agora quando? Na graça. Agora, depois da cruz. Agora, na segunda aliança, né, do qual Paulo recebeu a revelação. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, macho, olha, preste atenção.
Antes da cruz, antes de ele falar da Telestai, está consumado, o que é que tinha validade? O que era que tinha validade para eles, para os judeus? É justiça própria, que eu já expliquei para vocês. Ou seja, sacrifício. Sacrifício que eles não chegaram em lugar nenhum, como vocês não chegaram, e muitos de vocês já morreram nesse engano, fazendo o que, Lira? Fazendo a macumba da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa, fazendo, dando dízimo, que era da lei e era alimento, esperando Jesus voltar, se ele já está em tu. O mistério que estava oculto de todas as gerações entre os gentios é o que? Cristo já está em tu, macho. Ou seja, Cristo em vós é a esperança da glória. Vive se batizando nas águas, que não tem nada a ver com Deus, porque ele já te batizou no Espírito Santo, Romanos 6:3. E pronto, macho. Você vive assim. E vocês vão morrer e não vão chegar a lugar nenhum. Ou seja, vocês vão morrer sem conhecer o Evangelho e sem conhecer a justiça de Deus. Do qual Paulo está explicando aqui para os romanos. Olha, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, macho, testemunhada pela lei e pelos profetas. E qual era, Lira, a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas? Tudo aquilo que ele prometeu, macho. Tudo que ele prometeu. Tudo que ele prometeu, quando ele falou está consumado, pronto. Tu já tem tudo. E o que tu tá fazendo? Vendendo pro teu cão guloso. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, cara, olha, Paulo está dizendo aos romanos aqui, olha, vocês não têm mais justiça própria. Vocês não têm mais a lei de Moisés. Vocês não têm mais que cumprir mandamentos e ordenanças, né? Porque a lei de Moisés nunca foi para vocês e que foi somente para nós, os gentios. Nós, Paulo falando, não sou eu, tá? Então, ele diz aqui no 22 que a justiça de Deus é mediante a fé, ou seja, não é para tu fazer nada, não é para tu fazer obra própria, justiça própria, não é para você fazer nem puxar uma cadeira da tua igreja, é para tu abandonar a tua igreja e se reunir como igreja, porque a igreja é você e o cabeça é Cristo. E Lira, aonde é que eu vou me reunir como igreja? Meu amado, em qualquer lugar. Na rua, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Em qualquer canto, macho. Contudo que tu saia dessa macumba, desse engano chamado sistema evangélico, e tu venha para a graça de Deus em Cristo e abra o teu testamento, macho, que é de Romanos a Hebreus. Que o teu cão guloso, ele não vai abrir nunca, macho. Ele não vai abrir nunca. Não vai abrir nunca, por quê? Porque, meu amado, ele só prega para te roubar. Ele só prega por topo e ganância. Ele só prega para encher os seus celeiros. Então, amado, Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Então, aqui, Paulo está explicando que é para se viver pela fé, macho. Pela fé. A fé em quê? Na justiça de Deus. Na obra de Deus. Não é na tua justiça própria, macho. Que eu já expliquei para vocês. Então, olha, dando continuidade aqui, aqui em Hebreus 10,
Então aqui dá continuidade aqui até o 28, né? Mas eu vou ler mais alguns aqui, eu vou ler o 23, Romanos 3, 23, que eu já estou com a garganta aqui meia coisada. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, então ele está dizendo aqui que a justiça é de Deus e que é para tu viver pela fé e que é para todos. Para todos quem, Lira? Para os eleitos. Para os eleitos de Deus, para os seus filhos, os espíritos. Não é para todos, como o teu mentiroso fala sem saber de nada. Então, no 23 ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, mas ele está dizendo aqui que sendo justificado, ou seja, o teu pastor, né? Ele diz que tu é um condenado, um desgraçado, que tu é um pecador. E aqui, olha, Romanos 3, 24, sendo justificado gratuitamente, macho, por sua graça, pelo seu dom imerecido, mediante a redenção, ó, que há em Cristo Jesus. Então, ele te remiu, macho. Ou seja, você foi absolvido. Você foi absolvido. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, meu amado, tu está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há contra ti. Tu está na tua igreja, tu está com teu pastor, tu é um desgraçado, tu é um condenado e tu não vale nada e tu é um ladrão também. Por quê? Porque tu não está em Cristo, macho, tu não está na nova aliança. Tu não é a igreja, tu está na tua igreja. E homens não têm igreja. Então, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, olha, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, macho. Então, como é que vocês, evangélicos, vocês dizem que são pecador, macho? Vocês dizem que é um desgraçado. Se aqui o evangelho está dizendo, olha, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, macho. Na verdade, a gente tem até medo de falar essas coisas para vocês evangélicos, mas como nós somos depois da cruz, né? Nós nunca conhecemos pecado, macho. Por quê? Porque quando nós nascemos, o pecado já tinha sido abolido. Que é o que ele está dizendo aqui, macho. Que ele não se lembra do teu pecado. Então, no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, macho. Então, ele já fez tudo e é para tu viver por fé na justiça dele. Na justiça de Deus, macho. Só isso. Então, no 28, para encerrar aqui, ele diz, olha, aliás, no 27 ele diz, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Então, o que é, Lira, a jactância? É a soberba, o orgulho, a justiça própria. Tudo isso é jactância. Tudo isso é você querer fazer a tua justiça própria, porque que é o que o teu ladrão fala. Então, olha, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque
Porque lei das obras, aí ele diz, não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, aqui Paulo está explicando que a lei é passado, que a jactância, que as obras próprias, né, esse orgulho do que foi eu, esse orgulho que o cara se acha o próprio Deus, tudo isso foi excluído. E que depois da cruz, na nova aliança, é pela lei da fé. E Lira, o que é a lei da fé? A justiça de Deus, macho. A justiça de Deus. É as obras de Deus, para tu crer no que ele já fez. Ele te batizou no Espírito Santo. Não é para tu chamar ele de mentiroso. É para tu crer. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para tu chamar ele de mentiroso. É para tu crer. Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, Cristo, ele já está em tu, ele mora em tu. Não é para tu dizer, o meu pastor não disse, o meu pastor não falou. É para tu crer, para viver pela fé. Entende, meu amado? Então, olha, aqui no 28 ele diz, olha, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, meu amado, aqueles que tentaram ser justificados pela lei e que eles não conseguiram, eles conseguiram eles conseguiram ser transgressor da lei, e que vocês são transgressor do engano porque não tem mais lei. Então, eles também, eles foram justificados pela fé, independentemente da lei que eles viveram. Então, olha, continuando aqui, que já está com 47 minutos. Eu vou ler aqui Hebreus 10. É meio comprido, mas eu vou tentar abrir aqui Hebreus 10. Paulo falando aqui aos judeus, explicando para eles a mesma coisa que eu tento explicar para vocês, mas que vocês são uma criança em Cristo e vocês só querem leitinho e vocês não conseguem ter entendimento do evangelho, porque vocês não servem a Deus e só servem a homem, o teu cão guloso. Só serve o teu cão guloso e a tua igreja. Então Paulo diz aqui, ó, aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 11, eu vou tentar ler aqui, bem breve. Ele diz aqui no 11, ó, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais removeu o pecado. Então, macho, olha, isso daqui Paulo não está falando contigo e não está falando comigo, e Paulo está se dirigindo aqui aos hebreus, aos judeus, e Paulo está falando aqui da lei de Moisés, do qual o sacerdote era homem, o sacerdote era o famoso cão guloso da época, e que ele se apresentava, né? Ele se apresentava, aqui está falando se apresenta, porque aqui Paulo recebeu a revelação, né? Revelação do evangelho, mas que aqui a lei ainda permanecia de pé. A lei jurídica, espiritualmente, a lei de Moisés não tinha mais nenhuma, não tinha mais nenhum sentido, não tinha mais nenhuma validade. Por quê? Porque quando ele falou lá da Telestai, toda a primeira aliança, ela se cumpriu espiritualmente. E a segunda aliança, ela se deu início espiritualmente. Antes, porém, todavia, contudo, o santuário lá em Jerusalém, a lei de Moisés, juridicamente, ainda permanecia de pé. Por que, Lira? Porque ele morreu aos 33 anos, ele subiu aos céus e ele ficou de voltar no ano 70,
para o cumprimento da profecia de Daniel 9:24 e a profecia de Jesus de Nazaré 24:34, que se deu no ano 70 com a invasão do Império Romano a Jerusalém e a queda do templo. Então, daí para frente, não tinha mais lei física, nem jurídica e nem nada. E que o santuário de Deus passou a ser quem, Lira? Nós. Nós passamos a ser o templo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus. Que vocês não querem isso. Vocês dizem que são a morada de Deus, vocês dizem que é a casa de Deus, vocês dizem que é a igreja de Deus e tu tem a tua igreja, macho. Deixa de ser tonto, macho. Deixa de ser tonto e deixa de tomar leitinho, macho. Deixa de tomar leitinho que homem não tem igreja. O que o teu cão guloso tem, tu pensa que é teu, é empresa para te roubar. Então, olha, Hebreus 10:11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Então, macho, olha a loucura que vocês vivem. Isso daqui já foi concluído no ano 70, tá, cara? Não é 1970, não. Entendeu, cabeça oca? É ano 70. Que já está com quase 2000 anos, que isso daqui se deu, e isso daqui deixou de existir, e que nunca foi para tu, macho. E o que é que os evangélicos faz? Ora, o cara aqui, ele não se apresenta nem uma vez por ano não, macho. O teu ladrão aí, ele se apresenta todo dia, macho. Fazendo o quê? Oferecendo, muitas vezes, sacrifício, macho. Que nunca, jamais remover o pecado. Por quê? Porque na lei tudo isso era sombra. Tudo isso era sombra. Porque na verdade quem fez tudo foi Deus. O homem, ele não fez nada. Até para tu dizer Jesus é o Senhor, tu tem que ter o Espírito Santo, macho. Se tu não tiver o Espírito Santo, tu vai morrer, macho. Tu vai morrer e tu não vai conseguir dizer Jesus é o Senhor. Então, aqui no 12 ele diz, Jesus, porém, aqui ele está falando uma comparação, né, da lei de Moisés, do ministério físico, do ministério carnal, que é o que vocês vivem, com o ministério de Deus, com o reino de Deus, o ministério de Deus, que agora não tem mais cão guloso, não tem mais nada, é só pela fé. Então ele diz aqui no 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Qual foi o sacrifício, Lira? O sacrifício, macho. O sacrifício foi ele apanhar na cara. Foi ele pegar prego na mão. Foi ele pegar coroa de espinho. Foi ele ser cuspido. Tá? E foi ele ser morto na cruz. Esse foi o sacrifício. E que vocês, todo primeiro domingo de cada mês, vocês botam ele novamente nesse sacrifício. Por que, Lira? Porque, meu amado, vocês fazem a macumba da Santa Ceia e anunciam a morte dele, macho. Vocês anunciam a morte dele, dizendo que isso aí é a Santa Ceia, que isso daí dizer que isso aí é macumba, tá ofendendo os macumbeiros. Porque isso daí não é macumba e nem é Santa Ceia, macho. Isso daí foi a Páscoa. A Páscoa da lei de Moisés, do qual Jesus de Nazaré, na noite em que ele foi traído, ele estava no cumprimento da Páscoa. Então, Hebreus 10:12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14. Porque
Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. 15. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Olha aqui, macho. É isso daqui, o testemunho disso aqui que eu estou lendo para tu é o Espírito Santo, macho. Ele foi que deu testemunho. Que vocês evangélicos, né, audaciosos, vocês dizem que isso aqui é mentira. E que isso daqui está dizendo que o Espírito Santo deu testemunho. Olha, Hebreus 10, 15. E disto nos dá, disto o quê? Das coisas que eu falei para tu anterior, do 11 até o 14. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, olha, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Meu amado, olha, preste atenção. Se rasgarem todas as Bíblias do mundo inteiro, essa palavra, esse evangelho, ele está escrito na tua mente e no teu coração, macho. É isso que está dizendo aqui. E tu tem que viver por quê? No que teu canguloso diz? Não, macho. Tu tem que viver pelo que está escrito aqui, pela fé. Não é chamando ele de mentiroso. Por isso que vocês não entendem de nada. Porque vocês só pensam em carne. Vocês só pensam em suco. Vocês só pensam no pedaço de pão podre da padaria. Então, olha, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. 17. E ainda acrescenta. Acrescenta o que, Deus? Também preste atenção, ladrão. Preste atenção, falso pastor. Preste atenção, bispo. Preste atenção, doutor em teologia. Preste atenção, professor da escola dominical. Preste atenção, padre. Preste atenção, papa. Acrescenta. Preste atenção, infeliz, que tu diz que nós somos pecador. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Como é, infeliz, que tu diz que tu é um pecador, que tu é um desgraçado, que tu não vale nada. Se Deus está dizendo aqui que ele jamais vai te lembrar dos teus pecados, das tuas iniquidades. E, meu amado, presta atenção. Quando tu fala do evangelho, quando tu fala de Deus, né? Tu não está se referindo ao homem exterior. Tu não está se referindo ao Lira. Tu não está se referindo a Isabelle. Tu não está se referindo a Jéssica. Tu não está se referindo a Ayrton. Tu não está se referindo a Keren. E está se referindo a quê, Lira? Os espíritos, macho. Os filhos de Deus são os espíritos. Então, tu não consegue discernir, infeliz, o que é pecado espiritual e o que é pecado da carne. O que é obra da carne? Gálatas 5,19, que a gente fala 50 vezes. Mas por que, Lira, que nós não conseguimos entender? Porque, meu amado, tu é apaixonado pelo teu ladrão, chamado pastor. E tu só serve a tua igreja, que não é igreja. A igreja é a de Cristo. Então, olha, acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18. Ora, onde há remissão destes o quê? Dos pecados. Já não há oferta pelo pecado, macho. Nada que tu for fazer na tua arapuca chamada igreja, na tua sinagoga chamada igreja, comer pão, comer suco, dar dinheiro, subir monte, descer monte, fazer, tomar banho nas águas. Tudo isso aí que tu tá fazendo, macho, tu tá fazendo papel de babaca. Porque não existe mais oferta pelo pecado, macho. Tá dizendo aqui, olha.
Por quê? Porque ele já remiu o pecado. A justiça é dele. As obras é dele. Tudo é dele. Então, olha, Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado, macho. Nada que tu venha fazer, nada. Tu não tá fazendo nada, macho. Porque Deus já fez, tu tá atrasado. É para tu crer no que ele já fez, cabeça oca. Então, olha, no 19 ele diz, tendo, pois, irmãos, olha aqui, outra mentira, né? Que tu quer pedir oração, né? Tu vai pedir para quem oração? Pro teu ladrão. Tu vai pedir oração pro teu filho. Inclusive tem uma passagem aqui no YouTube, né? Que a mulher foi pedir oração pro ladrão chamado pastor, dizendo que o menino estava doente, e ela foi pedir oração para esse desgraçado. O cara falou que o filho dela estava com câncer, porque o dízimo dela estava atrasado. E ela estava em rebeldia com Deus. Desgraçado, macho. Desgraçado. Então, olha, 19. Tendo, pois, olha aqui, para quem macho. Tu já tem acesso direto com Deus, macho. Você não é para pedir oração para esse ladrão. Nós não sabemos orar como convém. Nós oramos sem cessar. Lira o que é orar sem cessar em qualquer canto, macho. Lavando roupa, fazendo o número 2 no banheiro, andando de moto, andando de bicicleta, trabalhando, no ônibus, em qualquer canto. Você ora sem cessar. E como é, Lira, que se ora? Agradecendo pelo que tu tem, né? E não fazendo petição. Porque, meu Deus, eu só tenho uma casa, me dá mais 10. Meu Deus, eu só tenho uma moto, me dá mais 20. Meu Deus, eu só tenho 2 carros, me dá mais 40. Isso não é oração, macho. Isso é um escritório de advocacia, onde você está fazendo petição. Orar é tu agradecer, amado, pelo que ele já fez e pelo que tu tem. Então, olha, aqui no 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, né? Todos nós, todos os filhos de Deus, nós já temos acesso direto a ele, macho. Não tem que pedir nada para homem. Não tem de pedir nada para ladrão. E no 21, aliás, e no 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lira, o que é novo e vivo caminho? A nova aliança, macho. O Cristo ressuscitado. O Cristo para sempre, espiritual, morando dentro de tu, macho. Tu é tão importante, né? Nós somos tão importantes que Deus, ele não quis a lua, ele não quis as estrelas, ele não quis o céu, ele não quis nada disso, macho. Ele não quis o mar. Ele quis o que, Lira? Ele quis fazer morada em nós, meu amado. Nós somos templo e morada dele. O dono do mundo, o Todo-Poderoso, ele mora em nós, cara. E tu vive nessa humilhação aí, sem entendimento. Então ele diz aqui no 21, olha, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, macho. Meu amado, que coisa linda, que coisa maravilhosa, com o entendimento da mente de Cristo, macho. Olha, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, macho, isso aqui me dá vontade de ter um troço. Meu amado, quem é a casa de Deus depois da cruz? Acabei de te dizer, macho. A casa de Deus somos nós. E quem é o grande sacerdote, macho, da casa de Deus, ou seja, em nós? É Deus, cara. Deus. Nós somos a casa de Deus. E o sacerdote, Lira? Deus, meu amado. Então, olha, no 21, para encerrar, olha, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, o nosso sacerdote é Cristo, macho.
O nosso tabernáculo é Cristo. O nosso pastor é Cristo. O nosso tudo é Cristo, macho. Aqui é a nova aliança, o ministério do Espírito, do qual Deus, ele é o cabeça de todas as coisas. E não tem cão guloso para mandar na tua vida, macho. Que o cão guloso, até quando tu vai casar a tua filha, tu vai pedir opinião a ele, macho. E se for, por exemplo, um eletricista, não, essa daí não serve para você. E se for um catador de lixo, tá doido, tá maluco, que tiro foi esse? Isso aí não serve para você. E se for um doutor em teologia, tá perdendo tempo, já era para ter casado. Meu amado, nós não temos mais sacerdote carnal. Nós não temos sacerdotes humanos. Nós não temos mais ladrão na nossa vida, macho. Nós temos Cristo. Nós temos Cristo. Então, vai para as cartas de Paulo e se encontra em Cristo para tu se livrar, né? Para tu se livrar dessa maldição chamada sistema evangélico. Então, dito estas coisas, te agradeço. Graça e paz e até a próxima.